Oi galera, estamos aqui no canal Vida Real e bora pro vídeo. Eu vou começar hoje um vídeo, nada legal pra mim, né, de estar fazendo esse vídeo, mas conforme o vídeo anterior já houveram algumas perguntas, algumas indagações, e eu vou estar contando, como vocês viram no título, né, a minha história em relação ao meu casamento do início ao fim, tá bom? É isso mesmo, ao fim. Então vamos lá, né? Desde o começo, para vocês entenderem melhor, tá bom? Desde já eu peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, é muito importante para nós. Deem seu like, compartilha, tá ok? Então vamos lá. Eu fiz até meu roteirinho aqui para tentar não esquecer alguns detalhes, embora também não vou me aprofundar muito, porque o vídeo vai ficar um pouco extenso, tá bom? Vou contar primeiramente como tudo começou, né? Eu e meu esposo estudamos juntos na infância, fomos colegas de sala, colegas de escola, embora na época acho que eu sempre comentava com ele que na época ele não era muito interessante, porque eu não consigo me lembrar dele na mesma sala de aula que eu, mas sabemos que estudamos juntos porque estudamos com os mesmos colegas, né? Então, fomos colegas de escola. E o tempo passou, cada um teve a sua vida, terminamos o 8º ano na época, que era até o 8º, era série, né, que se falava, hoje em dia se fala ano, e cada um seguiu a sua vida. Depois de muitos anos passados, eu fui trabalhar em uma empresa, uma decoradora, e já trabalhava lá há 2 anos e meio, quando de repente eu vi um novo funcionário, e este novo funcionário era alguém que eu conhecia. Aí eu conheço aquele rapaz de algum lugar. E ele, um certo dia, passou por mim, num ambiente dentro da empresa, e falou: oi, tudo bem? Nós estudamos juntos, e não sei o que, lembra? Aí eu, lembrei assim vagamente. E passou. Poucos meses depois eu saí dessa empresa, fui trabalhar em uma outra empresa, né, decoradora também na época. E ele também saiu da empresa, por coincidência, na mesma época, e ele foi trabalhar em uma outra profissão, né? Eu vou falar aqui, né, de fiscal. Na época, fiscal de ônibus, e toda vez que eu pegava o ônibus de volta para minha casa, que eu chegava no ponto final onde eu moro, ele, como fiscal, já estava no ponto. Muitas vezes ele vinha ao encontro, né, porque me conhecia, e ali a gente conversava, ficava muito tempo conversando. Depois começamos a marcar encontros para a gente sair como amigos, passear, e nesses passeios, em um desses passeios, nós começamos a namorar. Foi até de uma forma que eu costumo dizer que foi engraçada. Foi na inauguração de um shopping, e quando íamos atravessar uma rua, no estacionamento, vinha um carro e eu gritei: olha o carro! E ele me puxou. No que ele me puxou foi como num filme, né? Eu caí nos braços dele e ele me deu um beijo. Então ali nós ficamos sem graça um com o outro, fomos para o ponto, pegamos o ônibus para casa, e durante o trajeto ele ainda colocou as mãos sobre o meu ombro, e eu olhei tipo assim, né? Que liberdade é essa, né? E ele tirou rapidamente o braço de cima de mim e falou: desculpa, nem te pedi namoro ainda. E ali ele me pediu em namoro. E, gente, foi tão interessante que eu nem parei pra pensar, sabe? Automaticamente eu já aceitei. Uma semana depois eu falei: nossa, por que eu fiz isso? Eu não quero, né? Eu vou terminar, vou dar um fora nele, eu não quero saber de ninguém e tal. Mas o tempo foi passando e eu falei: deixa o tempo passar, né? Vamos ver o que vai dar. E como muitos sabem, eu sou evangélica. E na época, ele não é na verdade, né? Mas mesmo assim eu comecei a namorar com ele, né? Sabendo que talvez que estava fazendo uma coisa errada. E o tempo passou, nós viemos, né, a nos casar, morar juntos. E fiquei grávida. Aí a vida começa a ter algumas mudanças, né? Como a vida de todo casal, que enquanto namora tudo é de uma forma, e na grande maioria, após o casamento, muitos mudam radicalmente, outros permanecem. Cada casal tem, cada casamento, né, tem uma procedência daí pra frente. E nós fomos morar em uma casinha de aluguel, tínhamos a nossa vidinha ali, tudo muito bom. Passei por alguns momentos desagradáveis na minha gestação, em que a mãe do meu esposo, né, ela falava algumas frases assim que pesavam pra mim. Eu acho que uma pessoa chegaria em uma outra gestante, né, uma mulher que está gestante do seu filho, e ela falar para esta mulher que filho da filha dela é neto dela, mas filho do filho dela, neto de quem será? Então acho que foram frases assim um pouco difíceis de serem aceitas, que eu tenho comigo até hoje. Por mais que a gente perdoe, algumas coisas ficam na lembrança, né? Ficam aquela ferida, ou seja, o que a pessoa estava querendo dizer, né? Para bom entendedor,
pingo a letra. Eu vou falar algumas frases populares, tá? Durante este vídeo. E vocês vão associando, né? Uma das frases é essa: para bom entendedor, pingo a letra. Ou seja, para quem quer entender uma mensagem, não precisa falar além, explicitamente, né? Então, pessoal, tudo foi superado. Sempre respeitei a família dele, sempre tratei muito bem, entendeu? Por mais que me ferissem com palavras, com frases, na minha gestação inteira, ela nunca, né? Eu tenho muito carinho por ela, sinceramente, do meu coração, mas coisas que ela fez me feriram e ficaram marcadas, como eu falei. Então, ela nunca se preocupou, nunca perguntou se a bebê estava bem, se eu estava bem, como que estava sendo a gestação. Nunca, 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 nunca. Pessoas que eram da família, que muitas vezes iam lá na casa dela fazer visita, perguntavam, mas a pessoa que você achava que talvez seria importante, né? Que seria como uma mãe. Eu tenho que sogra tem que ser como uma mãe, genro, nora, como um filho. Afinal de contas, é uma nova família. Mas não havia nenhuma preocupação, nenhum interesse. E tá bom, o tempo passou, tudo foi superado, né? A bebê nasceu, a minha filha linda, que vocês já conhecem, né? Que faz parte aqui do canal. Bênção de Deus em minha vida, minha filha é uma bênção maravilhosa de Deus, minha companheira, está sempre comigo desde bebê, em todos os momentos difíceis, fáceis, ela que está do meu lado. Minha filha também passou por algumas situações, conforme ela foi crescendo, que ela presenciou na casa da própria avó e que ela também tem isso guardado com ela, né? Ela é um pouquinho mais difícil de perdoar, mas é uma pessoa de um coração maravilhoso. Embora ela não seja aceita, querida, mas ela é uma criança, uma jovem maravilhosa. Nós tivemos momentos muito bons, a vida não foi totalmente, né, cheia de problemas. Não, como todo casal tem seus momentos maravilhosos, a gente não pode falar somente dos momentos ruins ou difíceis, a gente tem que lembrar também dos bons, dos maravilhosos. Momentos em que estávamos juntos, momentos em que passeávamos juntos, momentos em que talvez fazíamos uma compra ou outra juntos. O único problema às vezes também era negativo, né? Muitas vezes não pensar ou não querer compartilhar as mesmas ideias. Então, ideias de progresso, ideias de uma vida melhor, de crescimento, né? Não ser compartilhada. Muitas vezes eu ter algumas ideias do tipo e o companheiro não ter o mesmo pensamento. Então, isso também é uma coisa que pesa muitas vezes em um relacionamento. Quando o casal pensa de forma diferente, não tem a mesma sintonia. É necessário haver sintonia para que evoluam, para que cresçam, para que sempre dê certo. Então tá. Quando minha filha completou 1 aninho de vida, no dia do aniversário dela, meu esposo não se fez presente, né? Ele ficou ausente o dia inteiro. E no dia seguinte, ele pura e simplesmente falou que estava indo embora. E eu fiquei sem entender. Foi a nossa primeira separação. Isso me abalou demais, sabe? Eu não tinha chão, eu não tinha vida, eu fiquei 1 mês sem me alimentar. Eu acho que eu só bebia água, né? Eu chorava muito, foi muito difícil, mas o tempo passou, eu comecei superando. Depois de acho que quase 1 ano, nós retornamos, ficamos bem novamente por um tempo, mas aí aconteceu de alugarmos uma casa, íamos morar em outro lugar e acabamos com o tempo nos separando novamente. Ele acordava de manhã, saía, ia para casa da mãe, ia trabalhar, voltava para se arrumar para o trabalho, ia trabalhar e quando retornava à noite, ao invés de ir para casa, ele não ia para casa, ele ia novamente para casa da mãe. Chegava em casa meia-noite. Então, quer dizer, eu ficava muito pensativa já desde aí. Por que ele não vem para casa, né? Será que do serviço está indo para casa de alguma outra mulher? Eu acho que é o primeiro pensamento, gente, que passa na mente de qualquer mulher. Né? Se você sabe o horário que seu marido sai de serviço, o horário que ele chega, os lugares que ele está acostumado a andar, a passar, você sabe, né, por onde ele está, então tá tudo bem, né? Você não vai se preocupar. Mas se você sabe que sai do serviço, tem um horário para chegar e nunca chega naquele horário, então alguma coisa está errada. Você começa automaticamente a pensar coisas errôneas. Mas dizia sempre que estava na casa da mãe. E um dia, para contestar isso, eu fui para casa da minha mãe e só saí da casa da minha mãe meia-noite. Porque o caminho que eu fazia dava para mim ver ele vindo da casa da mãe dele se realmente ele estivesse lá. E uma vez eu vi ele descendo da casa da mãe dele, então eu tive a certeza de que realmente ele ia para casa da mãe, não estava indo para nenhum outro lugar. Então tá, e ali tentava viver bem, sempre tentei ser o máximo zelosa, caprichosa, atenciosa, o estilo da mulher antiga, né, vamos dizer assim, porque a mulher moderna, ela faz com que o homem seja mais independente. E a mulher, eu acho que antiga é aquela que é mais cuidadora, mais presente ali. Então, eu acho que eu sempre fui assim, né?
Isso é uma coisa que às vezes estraga também. E começou do nada também novamente a ficar estranho, a dizer que ia embora e eu sem entender o porquê. E aí eu já estava um pouquinho mais esperta do que da primeira vez. O que que eu fiz? Eu falei, já que ele vai embora, na época eu não estava trabalhando porque eu tinha ganho minha filha, já tinham passado os 6 meses e depois me mandaram embora da empresa, então eu estava desempregada nessa época. Já pensou ele me deixar em uma casa alugada, como que eu iria, né, me manter? O que que eu fiz? Já que ele vai embora, né, eu pensei comigo, vou pegar as minhas coisas e vou embora para casa da minha mãe antes, porque senão como que eu vou pagar o aluguel? Foi o que eu fiz, né? Aluguei uma perua, chamei meu irmão, tirei todos os móveis da casa, deixei só as coisas dele, vim embora para casa da minha mãe, onde moro até hoje, onde estávamos morando, né? E eu moro até hoje. E aqui fiquei. Quando ele chegou, não tinha nada, a casa estava vazia. Então ele só tirou as coisas dele também, né? Entregou a casa e foi para casa da mãe dele. Foi a segunda vez. Depois houve mais uma terceira vez, se não me falha a memória, acho que foi a terceira vez. E aí o caso já foi um pouco mais sério. Minha filha já tinha 3 anos nessa época. E eu trabalhava, eu já estava trabalhando. E eu levava minha filha para a escolinha de manhã às 7 da manhã, pegava ela ao meio-dia, dava almoço, colocava ela para dormir, ela ficava dormindo até de tarde. E eu retornava, ela ficava sozinha em casa nessa época, né? Hoje isso é abandono de incapaz, não pode se fazer isso. E eu fazia porque havia uma necessidade, eu não tinha condições de pagar ninguém para olhá-la, minha mãe não queria olhar, minha sogra muito menos, que uma das frases que ela também falava era que quem pariu Mateus que balance. Então, quer dizer, ela já estava dizendo que jamais iria cuidar da minha filha. Então, o que eu fazia? Deixava ela, né, depois do almoço, dormindo. E eu chegava em casa às 5, normalmente ela acordava umas 4h30, eu colocava lanchinho, DVD, várias coisas para ela se interter, para que não acontecesse nada. E graças a Deus ela sempre foi muito boazinha, ela ficava quietinha, quando acordava assistia tudo que era DVD possível, né? Ela mesma aprendeu a colocar, e assim o tempo foi passando. Mas um dia eu cheguei do almoço e tivemos uma briguinha boba, porque a gente comprava ovos, né, de um homem que passa nas ruas, sabe como que é, né? Comunidade, então passa o carro dos ovos, todo mundo conhece. E ele chegou logo após mim, eu tinha acabado de chegar, sentei, me joguei assim na cadeira cansada por causa da correria, porque eu saía do serviço, era horário de almoço, só tinha 1 hora. Nessa 1 hora eu tinha que pegar ela na escola, levar para casa, dar comida, colocar para dormir e voltar para o meu trabalho. Então eu cheguei cansada da correria, me joguei na cadeira e ele perguntou se eu havia comprado os ovos. Eu disse que não, porque eu não tinha dinheiro. Quer dizer, eram briguinhas bobas, que eu não consigo muitas vezes entender até hoje, né? E eu falei que não tinha dinheiro, ele falou, você não comprou porque não quis, mas isso não foi assim de forma delicada, já foi de uma forma meio que bruta, brigando. E aí nesse momento eu respirei fundo. Fechei meus olhos, respirei fundo e comecei a gritar, sabe? Porque era uma sucessão de reclamações sem sentido que vinham acontecendo. E nesse dia eu cansada, saturada já de tantas reclamações sem sentido, aí eu explodi. Foi quando eu gritei e falei, sai de dentro da minha casa, mas eu gritei com toda a minha boca, sai de dentro da minha casa, vai embora. Galera, estou pausando o vídeo por aqui porque ficou muito comprido. Amanhã teremos a parte 2. Se inscreva, dê seu like.